Que as luzes do Mestre Jesus nos proporcionem paz, tranquilidade e muita alegria para que possamos desenvolver os estudos desta tarde e noite, né? E principalmente para aqueles que procuram o tratamento espiritual. Quando nós adentramos a casa espírita, as equipes socorristas da espiritualidade maior já nos envolvem, diagnosticam as nossas necessidades e começam a fazer a medicação devida para a nossa tranquilidade. Hoje, esses final do ano, assim, finalizando, dá um espírito de festa, de alegria, tá? E eu realmente, eu não sou muito apropriado, a pessoa mais apropriada para esse tipo de palestra. Minha conversa sempre é mais pesada, é mais dura. Tal. E eu fiquei imaginando, hoje, o que alguém mais inspirado, mais apropriado, poderia falar numa noite de sábado tão alegre como essa. Eu imaginei, nós estamos próximo ao Natal. E o que é que se comemora no Natal? Se comemora o nascimento do nosso Mestre Jesus. Assim colocada no mundo profano, no mundo, nos todos os seus aspectos filosóficos religiosos. Mas Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Não. Até porque, naqueles tempos, o calendário, a organização era totalmente diferente dessa nossa. Mas o que acontecia nessa época eram festas pagãs. Se comemorava, havia uma comemoração pagã, tipo mais ou menos assim como o carnaval, onde se bebia, se comia, orgia plena, um incentivo ao delírio e aos prazeres da carne. Os cristãos primitivos, então, decidiram e fizeram, se apropriaram dessa data para comemorar o nascimento do Mestre Jesus, o Salvador do nosso ciclo planetário Terra. E assim foi feito. Certo dia, perguntaram a Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. O segundo, ninguém havia perguntado qual era o segundo. O segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nessas duas colocações, Jesus mostrou e construiu as duas unidades basilares da organização social do ciclo planetário Terra. Primeiro, quando ele se propõe a renascer, a reencarnar ou a encarnar de um casal que se organizava, Maria, José, e ele surge. É uma unidade familiar. Ele mostra, ele dá o exemplo da organização social. A base, a família. Pelo exemplo. Sem falar nada, mas ficou aí compreendido que assim era. E quando ele mostra, quando ele diz que o segundo dos maiores mandamentos é amar o próximo como a si mesmo, ele cria toda uma estrutura da organização social. E uma outra passagem, ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Qual lei? A lei divina, a lei maior. Esta era a lei que Jesus se propunha e que vinha para cumprir. Ele vinha para cumprir com o exemplo, com a prática. Primeiro organizou a família, depois ele mostrou como se organizar a sociedade. E aí tinha
uma lei maior, que era a lei do renascimento. Todo ser que está aqui, neste ciclo planetário, passa pelo processo do renascimento, que nós chamamos de reencarnação, para o espírito. Se não fosse assim, esta unidade que nós chamamos ser humano, que se organiza em sociedade, em raças, teria desaparecido totalmente. Mas é pela lei do nascimento, da reprodução, que nós mantemos a sociedade terrena. E aí ficamos observando. Hoje, neste exato momento, quantos espíritos não estão reencarnando? Uma quantidade enorme. Cada família que recebe um reencarnante age e reage de uma forma. Alguns com muita alegria, porque está tudo certinho, está sendo esperado. Outros com preocupações, porque tem problemas de ordem física, que tem problemas de ordens financeiras, de ordens materiais, e outros até entristecidos, porque não queria aquela reencarnação. Esta é a vida. Este é um fato, um fenômeno que ocorre milhões de vezes simultaneamente. Milhares e milhares de vezes. E nós não percebemos esta universalidade do fenômeno. Nós percebemos apenas aquele fenômeno que nos diz respeito. Ah, é o meu filho, é o meu neto. Veja bem, o núcleo familiar ou festejando ou entristecido por este fato, que é universal, que é de todos, e que tem que ser cumprido, como disse o Mestre Jesus. Nós viemos aqui para cumprir essas leis naturais, esses princípios que estão aí colocados pela divindade, pelo Pai de infinita misericórdia, que estruturou esta vida, estruturou este modo de vida. Mas observe também, vamos observar, parar um pouquinho e pensar. Nesse exato momento, enquanto muitos e muitos milhares estão reencarnando, gerando alegria ou tristeza, muitos milhares de outros estão desencarnando. Estão nos deixando o mundo, aqui no mundo material, e voltando à pátria espiritual, gerando tristezas, porque aí não existe a alegria material. Existe a tristeza, existe a compreensão, mas o fenômeno está acontecendo. E nós, cada um de nós, não observa o todo, observa o seu caso particular. É o meu ente querido que está indo, está nos deixando. Mas Jesus já nos tinha colocado. E nós vemos aqui, ele veio para cumprir a lei e para nos dar um exemplo que todos nós somos cumpridores dessas leis maiores, dessas leis divinas. E leis que têm uma força muito grande, uma força muito superior, que coordena, que organiza e que faz acontecer. A mesma força, a mesma energia que administra e faz todos os universos cósmicos funcionarem harmoniosamente, determina e executa que reencarne neste ciclo planetário Terra a mesma quantidade de homens e a mesma quantidade de mulheres. Já paramos para pensar isso? Pode nascer 2 ou 3 a mais, 2 ou 3 a menos, etc. Mas homens e mulheres se equiparam em quantidades no processo de reencarnação. Há que se perguntar como que isso acontece. E por que isso acontece? Por que acontece,
Nós podemos dizer, porque há uma força superior que nos joga atrás, Deus determina assim. Mas Deus determina assim com que objetivo? Paramos para pensar. O objetivo é exatamente aquela que Jesus veio trazer o exemplo. A formação familiar. Se fosse para termos a bigamia, nós teríamos ou mais homens ou mais mulheres reencarnando aí. Mas não, há uma quantidade, uma força colocando isso e mostrando, e nos impulsionando permanentemente para essa formação familiar, que organiza-se em sociedades bem falando. E aí nós observamos essa lei de reprodução, essa lei de sociedade, e traz em seu conjunto uma outra lei, que é a lei do progresso, que está conjugada com a lei do trabalho. Tá tudo bem, vocês estão reencarnando aí, mas não é só para reencarnar e ficar numa boa. Vocês vão ter que participar do processo de organização da sociedade, de manutenção dessa sociedade e de autoaperfeiçoamento, através do trabalho. E o trabalho, então, se apresenta de várias formas. E, naturalmente, nós vamos fazendo uma divisão de trabalho, uma divisão de atividades. Atividades que se complementam. Nós todos aqui temos aptidões. E essas aptidões nos levam a determinadas práticas. E essas determinadas práticas, que é o trabalho, nos impulsionam para o cumprimento de uma outra lei. Que outra lei? A lei do progresso. Assim como aqueles homens, aqueles espíritos reencarnados, começam a observar as leis maiores, olham para o céu, examinam os fenômenos da natureza para compreendê-los, para dominá-los, para aplicar em seu benefício. Nós vamos ver que no nosso dia a dia nós também fazemos isso. Nós também observamos qual a melhor forma de fazer uma atividade aparentemente rotineira. E lá nós vamos encontrar alguém achando uma forma melhor para cozinhar um ovo, alguém achando uma forma melhor para construir, para se locomover, construindo bicicletas, motocicletas, carros, etc. e tal. A lei do progresso. Nós vamos estar sempre procurando aperfeiçoar. O autoaperfeiçoamento. E aperfeiçoar também todas as atividades está lá. A natureza, a divindade maior, vai nos abrindo esses espaços. E aí nós temos, dentro desse processo de organização social, do trabalho, do progresso, da reprodução, da formação da família, nós vamos avançando. Nós vamos sempre à frente. Mas alguém pode dizer, mas existe uma lei de destruição? Existe. Mas só que não há uma destruição real. Há apenas uma desorganização temporária para uma recomposição de uma nova forma que não vai se colocar num patamar adiante. E esse patamar adiante nos impulsiona para novas conquistas da ciência, da tecnologia, da própria organização social, da própria organização familiar. Que maravilha isso! Isso é fantástico. E nós ficamos pensando, eu pelo menos, às vezes olho toda essa miríade, esses milhões de acontecimentos simultâneos e penso comigo, se nós pudéssemos ter alguém ou algo que nos explicasse em detalhe todos esses fenômenos, todas as ações que acontecem simultaneamente.
do dia a dia. Ah, se isso fosse possível. E aí eu olho, mas isso é possível. Não só possível, como já aconteceu. E está à nossa disposição. Kardec, quando começou a trabalhar o seu trabalho de codificação, no contato com a espiritualidade, ele se dedicou ao trabalho. Ele se encantou com aquilo e foi a fundo. E um dia, ele diz assim, o Espiritismo é uma ciência. É uma ciência porque explica, nos mostra todos os detalhes das leis naturais que regem os universos cósmicos e que regem a nossa ação individual e coletiva. Que ciência fantástica é essa? Logo em seguida, ele aprofundou. No seu processo de reflexão, de meditação, é mais do que uma ciência. O Espiritismo é uma filosofia, porque nos faz pensar, porque nos faz raciocinar, porque nos mostra o caminho para a compreensão desses fenômenos naturais que acontecem aí. Que nos mostra também qual é o verdadeiro caminho para uma boa organização social. E, sobretudo, nos ensina como a família se organiza e como deve se comportar. E aí parou. Imagino eu, num ato de surpresa, diz: o Espiritismo é uma ciência e é uma filosofia, mas é muito mais que isso. É uma religião. É uma religião porque nos coloca junto e em contato direto com a espiritualidade maior. Nos coloca frente a frente com Deus e com todos os espíritos das mais altas pleiades, das mais altos conhecimentos. Sem intermediário. No nosso dia a dia, no nosso contato direto, é tão bom. Basta fazermos isso que está aqui. E acompanhando aquela linha de ensinamentos deixado pelo Mestre Jesus, junto com seus companheiros de codificação, de trabalho de codificação, os espíritos mais elevados, ou tão elevados quanto ele, e traça no livro dos Espíritos, o livro terceiro, a parte terceira, nos traz lá as leis morais. E é interessante. Ali nas leis morais está toda a composição que qualquer ser humano, que qualquer comunidade, que qualquer grupo social precisa para entender o mundo e a vida. Não de uma forma mesquinha, não de uma forma individualizada, mas de uma forma particularizada para ele, para sua família, e de uma forma coletiva para a comunidade como um todo. E dentro dessa comunidade como um todo, ele olha, ou nós olhamos, observamos e podemos dizer: eu sou um cidadão do mundo, como disse Kardec. Mas, observe bem, Kardec foi além. Cada um de nós aqui tem uma cidadania muito maior, muito mais ampla, muito mais maravilhosa do que possamos imaginar. Porque nós exercemos o direito da cidadania universal. Porque nós somos componentes, somos membros ativos da criação. Ele nos diz, o Espírito é a unidade
inteligente da criação. E um dia, Jesus, para uma exemplificação maior, para a reflexão de todos nós, ele disse: vós sois deuses. E quando alguém chegou e perguntou, um dos seus discípulos perguntou a Jesus: mestre, por que é que nós não conseguimos fazer o que você fez? Ele curou dentro da multidão. Vocês não tiveram fé. Vocês não acreditaram nessa verdade. No momento em que nós tivermos fé, no momento em que nós acreditarmos nessas verdades, seremos capazes de remover, de transportar montanhas. Quais montanhas? Montanhas físicas? Não, claro que não. Aquelas montanhas que se antepõem à nossa jornada, ao nosso caminho. São as nossas dificuldades, às vezes muito menores do que aquilo que realmente estamos acreditando. Para os fortes, entre aspas, nós podemos dizer, aqueles que conseguem compreender e entender a vida como ela é na sua essência. Quando alguém se lamenta, diz: mas por que isso? Quando alguém diz assim: mas eu estou sendo consumido e destruído, por exemplo, por um câncer. A bobagem. Você não está sendo construído nem destruído por esse câncer. Esse câncer pode estar desestruturando, desorganizando esse corpo físico, que não é você. Você é muito mais do que isso. Você é um espírito imortal, um espírito que está aí para muitas e muitas existências. Basta seguir aqueles ensinamentos, para entender melhor e para ter a tranquilidade nessa caminhada, basta olhar, basta acompanhar os exemplos maiores. E o nosso paradigma maior, o exemplo maior, é exatamente o do Mestre Jesus, que veio, que constituiu uma família. O comportamento de Maria, o comportamento de José e o comportamento de Jesus, três espíritos iluminados, três espíritos superiores que vieram para mostrar. É assim que se faz, é assim que se comporta. E depois, para mostrar ao mundo, nós encontramos os espíritos participando no dia a dia da sociedade. É assim que se faz. Aonde encontramos a orientação? Aqueles que são mais avançados, claro, tem toda uma literatura a seu dispor. Aqueles que conseguem conversar com os espíritos, eu não consigo conversar com os espíritos não falam comigo, eu não sei porquê. Tá? Eu sempre vejo, eu falo, porque o espírito me falou, o espírito me orientou, eu estou abandonado aí, até agora estou aguardando. Mas eu procuro o caminho. Aonde? Eu começo lá. As leis morais são fantásticas. O dia, imagino eu, que eu conseguir praticar pelo menos 10 ou 15% do conteúdo dessas 10 leis morais, eu já me habilito a um estágio mais avançado. Talvez alcançar o que a Jônia já alcançou, mas vamos acompanhando. Não podemos esmorecer. Este final de ano, Natal, alegrias, árvore, etc. e tal, vamos fazer esses festejos, é claro. Vamos aproveitar para refletir sobre o seu real significado. O que Jesus quis nos mostrar com isso? E o que nós podemos aproveitar ao longo dos tempos, seguindo esse caminho, seguindo esses exemplos.
Que possamos refletir sobre isso.